Fala galera, Alex aqui para mais um vídeo do canal e como vocês sabem, tivemos o nosso primeiro Tech Challenge aqui da Heroku. O que consiste esse Tech Challenge? Foi um desafio que nós criamos para superar as expectativas e você se desafiar. Mas como isso aconteceu? Bom, nós tivemos um repositório no GitHub, onde o desafio dessa vez foi replicar um layout do Figma, então era um desafio focado em front-end. E a ideia do projeto era justamente simular uma entrevista técnica, onde você precisava competir com as pessoas, precisava deixar o seu código bem estruturado, seguir afinco o layout do Figma também, e quem ganhasse levava um Pix de R$100. E foi isso que aconteceu, foi um sucesso o desafio, tivemos vários participantes. E nesse vídeo aqui a gente vai analisar um pouquinho como foi o critério, o que eu levei para considerar os desafios e escolher o ganhador. Então, bora pro vídeo. E para quem ainda não conhece o projeto, nós criamos um repositório aqui no GitHub com todas as instruções para a pessoa participar. Então, o desafio, realmente era testar as habilidades front-end da pessoa. Esse aqui foi 100% focado em front-end mesmo. E aí, a gente até criou, esse layout aqui no Figma para poder ver a pessoa seguir ele à risca. Então, olha aqui que legal. Chamei de Taskban, onde você poderia fazer um to-do list aqui, arrastar as tasks, Enfim, não era obrigatoriedade, não deixei nada especificado que tinha que fazer um drag and drop, mas, visualmente olhando, a gente já sabe que aqui ele precisa seguir esse drag and drop. E aí, o usuário ia criar o card, apareciam as opções aqui, para ele selecionar. E, basicamente, era isso. Esses outros ícones aqui, inclusive tem até uns comentários, que ele não precisava colocar. E o interessante também é essa prioridade, que a gente tem aqui nos cards. Se ele tiver atrasado, se já passou da data, ele fica vermelhinho com o relógio. E quando ele vai para done, ele muda, ele oculta esse card aqui da prioridade e marca como finalizado. Então, tinha essas regrinhas de negócio aqui dentro da aplicação que tinha que tomar bastante atenção, E eu separei alguns que me chamou bastante atenção e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Esse que eu separei aqui é do Matheus. O Matheus fez um código muito bom. A gente observa aqui como ele organizou o código dele, Ele colocou sobre aqui. Ele fez o deploy, então vou até abrir aqui. Olha aqui que legal, quão fiel, que foi ao layout. Inclusive, isso daqui tá salvo em local storage. Então, ele utilizou esse cache do navegador aqui para a gente poder trabalhar com as tasks. Então, essas de teste aqui foi eu que criei e por estar aqui no meu navegador, ele já busca, independente se eu der F5 ou não. Fez a validação, para mostrar que estava sem tarefa e tudo mais. E aí, agora, a gente pode ver que ele seguiu bastante o layout do Figma, Então, aqui mostra se está selecionado. Se a gente der um confirme, aqui no botão tem um pouquinho de diferença, Então, se a gente ver aqui no layout, a gente tem o botão de criar e cancelar. E aqui, ele tá confirme e cancel, ok? Mas, se tratando de um desafio técnico onde a gente precisa seguir, ser mais fiel possível, isso conta pontos, Isso o usuário acaba perdendo um pouco de pontos referente a isso. Bom, voltando aqui para o GitHub, a gente pode ver que ele colocou o link, fez o deploy aqui na Vercel, muito bom. Aqui no README, a gente observa que ficou um pouco simples. Colocou como a gente roda só um npm run dev e o restante da descrição, ela veio diretamente do desafio, Então, aqui a gente pode ver que eu coloquei toda uma descrição, para a pessoa seguir. Então, acabou ficando um pouco muito simples. Basicamente, é só isso daqui. O print e tudo mais. As tecnologias que utilizou, mas poderia ter descrito um pouco mais, abrangindo mais alguns detalhes do projeto e tudo mais. Ok, agora, outra coisa que a gente pode observar aqui, na hora de abrir os commits, a gente viu que tem bastante commit, isso é legal, dividiu bem a responsabilidade. E um problema aqui também é que a gente pode ver que ele não fez nenhum commit semântico. Então, todos os commits que tem aqui não tem nenhum semântico. Isso aí, a gente sabe que padronização de commit é uma coisa muito importante que a gente precisa seguir. Então, isso aqui também acaba contando um pouquinho de pontos. Beleza, agora se a gente abrir o código dele aqui, vamos analisar?
a gente pode ver a separação de responsabilidade, né, muito boa. Ele utilizou o App Router, também bem legal, do Next. E aí, ó, a versão que ele tá rodando é a 13.4, muito bom também, versão 13 ali do Next, aquela padrão, né, que a gente conhece. E só de abrir o package.json aqui, a gente vê um pequeno problema, que é a separação de responsabilidade de dependências de desenvolvimento e dependências que realmente vão para produção. Tipagens não vai para produção, né? Então a gente sempre separa, isso aqui vem para dev. TypeScript, a gente também sempre coloca ela como dev dependency, porque o código que realmente vai buildar ali, ele não é um código TypeScript, mas sim JavaScript. Então, essa separação aqui de dependências, ela é muito importante. Isso aqui tem que pesar bastante. E uma coisa legal aqui também, ó, que a maioria das versões, a gente pode ver essas aqui, são de Dev Dependency, né? Mas as dependências, elas estão travadas. Tem algumas que elas estão travadas a partir dessa versão. Então, isso aqui, ok. Mas quando a gente estabelece esse número de versão assim, é mais fácil do projeto não quebrar futuramente. Porque aí, se outra pessoa for rodar e tudo mais, sei lá, daqui um mês, pode ser que quebre. Quando a gente trava totalmente a versão, a gente garante que vai funcionar naquela versão certinho. Então, isso é importante. Bom, então aqui a gente tem os componentes muito bem separados, né? Todos ali com a sua responsabilidade, todos separadinhos. E aí, assim que eu abri o código, né, começou a apitar esses avisos aqui do ESLint. Por quê? O retorno não está tipado, né? E aqui eu tenho o ESLint configurado no meu VS Code e qualquer coisa, por exemplo, aqui eu não instalei, ele já começa a reclamar um pouco, né? Só que aqui ele tá falando que ele tem um tipo N, esse componente aqui, ele tá com tipo N. E aí foi o que me fez levar a ver, será que tem algum tipo N tipado aqui? Porque o ideal é a gente não usar N, né? A gente sempre evita o máximo. E até que eu achei esses 3 N's, ó. Então a gente tem o submit, que está sendo utilizado com o React Hook Form, que o React Hook Form está tipado, olha, tá com todo o esquema do Zod, mas os dados que estão chegando aqui, que são esses, não estão, tá somente com o N. Poderia simplesmente passar essa tipagem que já está criada. Então, isso aqui também não é legal. E a gente tem esses 2 register aqui também, que tá com o tipo N. Esse register é o próprio register que vem do React Hook Form que a gente precisa encaminhar as referências. Nesse caso aqui, poderia ter utilizado o forward, que é um tipo de componente que a gente repassa as referências para ele. E o forward, existe a tipagem dele, né, que é o forward ref também. E aqui acaba tipando com o N, não é legal. Então, por isso que também acaba pesando um pouco desse lado. Mas não é só coisa ruim, não. Tô mostrando os pontos de observação que eu vi aqui, que eu tava sendo bem rigorosa nessa questão, pra gente trazer o melhor código, né, e uma competitividade bem legal aqui, então. E olhando a parte legal desse código, podemos ver que tá tudo configurado o ESLint e o Prettier. Então, a gente tem a configuração do Prettier aqui com o ESLint. Tem algumas rules aqui de avisos, né, do Prettier. O import com erros e tudo mais, esse aqui normalmente é a configuração do próprio Next que ele vai colocando, mas está configurado. Isso é legal, é sempre bom a gente ter, porque se trabalha mais de uma pessoa no código, a gente precisa separar isso aqui, porque senão depois começa a dar alguns problemas. E a parte interessante, né, que é do drag and drop, que vocês querem ver também como o Matheus fez aqui. Deixa eu abrir o arquivo aqui, onde tá o drag and drop dele, que é literalmente a página principal, né, a barra. E aí, ele utilizou essa lib Hello Pangaea aqui. Essa aqui realmente eu não conhecia ela, eu sempre utilizei outra lib para fazer o drag and drop, mas o jeito de trabalhar ela acaba sendo bem semelhante, né? E aqui a gente pode observar, tá dando esses errinhos aqui porque eu tô sem o Yarn. Então, a Node Modules aqui, não instalei nenhuma dependência ainda, então por isso que tá com esses pequenos avisos aqui, mas acho que
Vou instalar aqui. E aqui, a parte onde ele faz esse drag and drop, é interessante que ele criou, né, um objeto com todas as colunas que precisa ter. E a lógica em si, né, de arrastar e soltar, eu achei interessante que ela acabou ficando muito simples, né? Então, ele separou em um contexto, a gente pode ver que ele criou aqui, ó, esse contexto use tasks. E aí, a função do drag end, que é assim que arrasta, ele vai soltar no lugar, ficou bem legal, né? Eu achei bem interessante, porque tá simples. Ele faz a comparação do ID, porque se a gente vê aqui, cada coluna, ela tem um ID, né? Aqui ele puxou pela key direto. Então, ele faz a comparação se o destino é diferente, né, do início, e aí ele seta onde que precisa ficar. E a mesma coisa aqui também, né, para mudar a posição e a lista. E aí, a gente pode ver aqui dentro do contexto que aqui tem a lógica, ó. Então, o change position, ele literalmente está filtrando o ID diferente, né, buscando pelo array aqui, e seta no local storage. Então, aqui dentro do nosso navegador, ele colocou um local storage. Deixa eu abrir o projeto. A gente pode ver aqui, ó, application, local storage, tasks. Então, todas as tasks, elas são salvas aqui também. E a partir disso, ele tá montando, né? Então, por isso que eu posso fechar e abrir de novo. As tasks estão aqui. Então, é literalmente um objeto com todas. Se eu arrastar uma para done que tá vazia aqui, ó, vou colocar aqui, ó, em done. Ele vai dar um update, ó, dá um update no local storage, mostra um notify aqui e também seta um array aqui com todas as tasks. Então, confesso que isso aqui ficou bem interessante, ele utilizando o contexto e salvando em local storage, ficou bem legal esse código. Mas ainda não é o código vencedor, a gente vai olhar outros ainda, para depois a gente ver o código do ganhador aqui. O próximo desafio que me chamou bastante a atenção foi o do João. O código do João, a gente pode ver, ó, que teve todos os commits semânticos. Commit semântico é a gente colocar, né, uma introdução aqui, deixar ele mais apresentável possível. Então, por exemplo, docs, eu sei que ele mexeu na parte de documentação, de readme, né, e tudo mais. Core é a configuração inicial. Build, né, ele mudou alguma coisa para buildar. Fit é uma implementação de uma feature nova. Então, isso é muito importante, né? Até na hora da gente buscar o histórico de commits, como que tava. Mesma coisa, o João também fez deploy da aplicação dele. E aqui, a gente pode começar a perceber uma pequena diferença do layout. Uma dessas é a cor de fundo. Olha aqui que o fundo não tá da cor exata. A gente observa que tá um pouquinho diferente. E o drag and drop dele tá um pouco difícil. Para quem tem uma leve dificuldade, né, em entender um usuário não programador, pode ter uma leve dificuldade, porque se eu colocar em cima, ó, ele substitui. Então, os dois estão sendo trocados. Para eu adicionar, eu tenho que, ó, selecionar bem certinho, aí sim ele muda. Então, ó, tem que tomar um pouquinho de cuidado para fazer isso, mas observa que também tá bem legal, ó, marca como finalizado a task que tá aqui, mas ele não ocultou a prioridade. Então, aqui sempre tá mostrando que era um dos detalhes, né? Assim que vai para concluído, some a prioridade. Então, isso conta ponto, a gente sabe que conta, né? Aqui no nosso sidebar, a gente pode observar que não tem nenhuma interação com o mouse, né? Ele muda, a gente pode ver que tem todas as rotas, né, separadinhas, mas não tem visualmente falando, né, quando ele passa o mouse, nem nada. E a gente sabe que isso ainda acaba sendo acessibilidade, né, para mostrar qual que está selecionado. Isso é importante. Uma funcionalidade muito legal que eu achei nesse projeto é a questão de editar o card. Então, se eu clicar nele, ele fez até a mais, né? A gente consegue ver tudo. Olha aqui que legal. Mostra a prioridade, mostra a coluna que ele tá. Tem esse mover aqui que eu realmente não entendi porque ele não move, mas eu consigo editar. Eu edito e agora vai ser, deixa eu ver qual que é. O card, ó, testar a aplicação.
Se eu editar, agora ele vai ser Medium, e salvar, a data aqui já não tá dando, né? Já tem uma verificação, tem que ser pelo menos o dia de hoje. Vou colocar o dia seguinte, aí ele salva. Então, testar a aplicação agora tá Medium. Então, é interessante isso que ele fez, muito legal também, né? Acabou fazendo praticamente um CRUD completo. E essa lista, onde ele mostra todas as tasks em forma de listagem. Um detalhe aqui, eu achei muito legal essa parte, mas um detalhe que ficou faltando é o fundo. O fundo aqui, ele ficou bem clarinho, né? Então, quase que não dá pra ver. E se a gente observar, o modal tá com um fundo quase preto. Então, tem esses detalhes aqui também. Então, aqui o botão, ele tá na ordem diferente, né? Porque aqui, ó, é cancelar e criar. São pequenos detalhes, o título também, detalhes, mas que para um desafio a gente precisa levar em consideração, né? Para analisar o código de uma pessoa. Agora vamos literalmente para o código para a gente ver como é que ficou. Aqui no código do João, a gente pode ver o seguinte, ele criou, né, uma page que retorna um componente board. Beleza. Aqui dentro desse componente, ele fez uma verificação para saber se ele é mobile ou se ele é desktop e renderizar uma resolução, né, diferente aqui do que precisa. Então, se a gente vê, aqui tá tudo tranquilo, ó, ele tá verificando pelo lado do cliente, né, realmente, para toda vez que muda a resolução, tá trocando aqui, sem muito segredo. Vamos aqui para a parte de desktop. Legal que ele fez essa parte também, né, de responsivo. E a gente sabe o tanto que isso é importante hoje. Aqui tá bem simples. Ele tá utilizando o React DND HTML5. E esse caso, ele precisa de dois, o HTML5 e o DND. Eu olhei a documentação dessa lib, né, realmente existem outras libs que lidam do drag and drop de uma maneira mais legal, né, vamos dizer assim. Você consegue arrastar de uma forma bem melhor. Esse funciona, vocês viram que funciona, mas não sei se era a melhor opção, pelo jeito que ela estava retornando, né. Mas a lógica, vocês observam que acaba ficando bem parecida, né? Cria as colunas, aqui muda um pouquinho de lib para lib, mas ele ainda precisa criar todas as colunas e depois renderizar os cardzinhos ali na tela. Esse aqui, eu confesso que a lógica dele foi um pouquinho difícil para eu entender. Eu tive que repassar aqui e... Bom, fiquei um pouco perdida, depois eu fui ver que realmente são dependências da lib, ela pede para passar tudo isso. Então, não entendi muito bem, mas isso aqui são todas as obrigatoriedades dela. Ok, ficou muito bom a separação de responsabilidade que ele fez. Aqui dentro, aquela table, né, que é da listagem, tá separadinho aqui, ele monta um sheets, né, aqui praticamente, para renderizar ali tudo certinho. Muito bom mesmo. Confesso que é uma coisa bem interessante para se ter numa aplicação. Porém, ainda não foi o código ganhador, né, por causa das informações que a gente viu ali, que ficou faltando. Trouxe muitas funcionalidades interessantes aqui, mas ficou faltando outras. Agora, bora pro próximo código. Esse projeto ficou muito bom também, por detalhes, gente. Esses que eu estou mostrando aqui realmente foram detalhes, foram os que mais se destacaram, que mais avançaram no projeto, né? Então, a gente pode ver que ele não fez o deploy, mas tá tudo bem. O layout tá bem parecido, apesar da gente ver aqui que a logo tá um pouco diferente, né? Poderia ter exportado isso aqui até como uma logo mesmo. Então, aqui tá com letra minúscula, mas tudo bem, detalhe. A gente tem interação, né, com clique. Então, quando o hover não tem nenhum efeito, mas o clique tem. Ele mostra, apesar de estar todos na mesma rota, né? E o mouse não tá com o cursor pointer. A gente sabe que isso acaba sendo importante, né? O tipo do cursor do mouse quando a gente quer fazer alguma interação. Beleza. Aqui nas tasks, a mesma coisa, né? A gente tem... A listagem começou vazia, então ele não criou nenhuma de teste para deixar preenchido. A criação aqui tá normal, tá legal.
Porém, a gente não tem nenhuma visualização de quando seleciona a prioridade. Então, ó, eu não sei, vou selecionar low aqui, ele cria como low, mas não mostra corretamente, né? Ali eu não sei. E outro detalhe também é a corzinha branca. A outra a gente pode ver que o João também teve um problema com essas cores aqui, né? Acabou deixando uma. E esse projeto também acabou ficando com essa mesma cor. O repositório do GitHub chama Supremo 1337. Lucas, né? O projeto do Lucas aqui. Então, detalhe importante também é para o título. Outros projetos, a pessoa foi e trocou o title aqui da página, estava pegando certinho. E querendo ou não, quando a gente faz uma comparação com o código de outras pessoas, a gente compara tudo, né? Literalmente. O card aqui tá legal, tirando esse detalhe aqui, fez tudo certinho. A gente tem uma animação aqui, tem a task certinha passando para finalizado. E agora analisando estrutura de código, ele também utilizou o React DNG HTML 5, né? Usou as duas libs. Essas duas são obrigatórias para fazer isso. E logo aqui no arquivo de pages, né, que ele utilizou o page router, a gente observa bastante contexto. Um ponto de observação é: todos os providers precisam realmente estar aqui, porque a gente precisa englobar um componente apenas quando ele precisa daquele provider. Se o código inteiro não vai utilizar, não faz sentido a gente colocar no código inteiro, não é mesmo? Então, por exemplo, aqui na parte de drag and drop, talvez separar um pouco a responsabilidade e colocar somente no drag and drop, que é esse arquivo de main aqui, porque o restante não precisa dele. Então, você acaba englobando muitos contextos, né? Então, até na hora de analisar aqui, ó, eu tenho uma extensão bem legal aqui no meu navegador. Ela não tá mostrando aqui agora, mas eu consigo ver a questão dos componentes. Não sei porque não tá mostrando, mas aqui, agora sim, ó. A gente consegue ver esses componentes e ver como que tá pegando aqui, né? Deixa eu dar um F5 aqui de novo para ver se ele recarrega. Beleza, agora pegou aqui e observa, né? A gente tem o DNG Provider aqui, tem o contexto, depois tem os Tasks Context Provider. Então, tudo isso englobando, e a gente observa que um contexto aqui, né, ele tem outro filho, que é outro contexto. Então, essa separação, se ele não vai precisar consumir aquele contexto, cara, coloca só em quem precisa mesmo e separa essa responsabilidade que é melhor. O código tá legal, esse título aqui poderia ter mudado, né, com o ícone. A gente tem essa questão, ó, do size. Então, se a gente vê o tamanho, ó, podemos ver que tem o menu sanduíche, né? Tem uma animação aqui. Então, são pontos muito interessantes que eu achei nesse projeto. Cara, todos os projetos tiveram pontos, assim, fenomenais, onde as pessoas dedicaram mesmo, né? Então, essa parte ficou interessante. O código em si tá até parecido com outro por ter utilizado a mesma lib. Se a gente ver aqui, ó, podemos entrar aqui dentro do componente. A gente tem mais parecido, né? A diferença é que aqui o Lucas utilizou direto do News Effect, que está analisando toda vez que tem uma atualização nesse estado tasks aqui. E aí ele faz um filtro, né? Faz um filtro e seta estados separados. Então, a lógica que ele utilizou aqui, separar todos os estados, cria um para cada, faz esse filtro para analisar e aí seta. Ok, legal, mas a gente poderia otimizar isso daqui. Existem algumas formas, né, de você deixar até em um mesmo estado também, se quisesse, separando, igual a gente viu o outro código, onde estava setando no local storage um objeto, um array, né, na verdade, com todas as tasks. Então, isso é legal. O detalhe também que não colocou nenhuma task de exemplo. Até colocou, a gente pode ver aqui, ó, example cards. Porém, não, o arquivo aqui tá em JS. Se a gente tá utilizando o TypeScript, a gente precisa seguir o TypeScript, né? Não faz sentido você ter um arquivo JS aqui. Então, poderia ser TS, esse arquivo. E não está sendo utilizado aqui. Eu posso até
dar um find aqui, né? Criou, porém não chamou esse array aqui para setar as tasks, então tem esse detalhe aqui também. Eu sei que vocês estão ansiosos também para ver o código do ganhador, então agora eu vou mostrar para vocês e mostrar realmente o que fez eu escolher o projeto do Christian para ser o grande ganhador do nosso primeiro desafio. Então vamos ver o código dele aqui. Bom, a gente já começa observando a estrutura do projeto do GitHub dele. Então tem uma seção sobre onde ele escreveu bem legal, né? Colocou que é um teste para uma posição de front-end. Fez o deploy da aplicação, colocou todas as tags, né, de tecnologias que ele utilizou. Colocou o favicon, colocou o title aqui certinho. A gente tem, ó, o menu responsivo, né, onde a gente consegue ocultar ele. Várias outras pessoas também fizeram isso, que eu achei bem interessante. E aí, vamos para a funcionalidade principal, né? Observa o jeito que as tasks, né, elas se movem aqui. Então, a gente tem um drag and drop perfeito. Aqui, realmente, sem nenhuma falha. Quando o projeto vai para finalizar, ele vai perfeito também. E na criação do card, a gente também tem um card bem legal na hora de criar. Vou setar uma data aqui qualquer. Posso criar uma task, ó, vermelhinho, quando ela tá mais, fica cinza, né, normal. Então, aqui também tem as prioridades certinho. E aí, o README dele tá extremamente bem escrito. Tem a questão do README em inglês, eu posso clicar aqui, ó, vai carregar, me traz um README em inglês. E por padrão, se eu voltar, ele tá em português. Então, cara, tá bem legal. Falou sobre o desafio, né, que é o primeiro Tech Challenge, falou a proposta dele, todos os recursos, né, que aqui na verdade foi uma parte do que era o desafio para escolher. Tecnologias utilizadas, como executar o projeto. Aqui colocou um pouco do tutorial, né, então colocou o link do Figma, como ele implementou, né, esse gerenciador de estados, que tá bem diferente aqui também. Tecnologias, a URL, colocou o link do desafio, enfim, tá bem completo. E o commit totalmente semântico, né? Então, olha que interessante. A gente tem um commit com fix, fit, refactor, styles, então, totalmente semântico. Agora, analisando o código dele aqui, já abri o projeto. E aí, a primeira coisa que a gente vê de diferente é o jeito de gerenciar os estados. Então, ao invés de utilizar um contexto, né, ele acabou utilizando o recall. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo principal. Outra coisa também, ele não utilizou next, tá? Em Vite aqui, React normal mesmo. Então, o recall é um jeito de você gerenciar estados também no React. Interessante porque eu nunca tinha utilizado ele antes, só ouvido falar, né? Mas a prática em si eu nunca adotei. Sempre fui mais do create context, use context mesmo, o próprio hook do React. E aí, o código aqui realmente tá super legível, né? O contexto que ele precisa, com tudo. Modal, sidebar, que é o menu da esquerda, o header e o conteúdo de fato aqui. Para não criar várias rotas, o que ele fez foi um switch case aqui, que retorna um certo componente. Então, quando vai selecionando, né, através de um menu, que ele criou um hook separadinho para controlar o menu, ele monta outro componente. Então, vamos ver aqui, ó, como fica. Ó, rota é a mesma, mas a gente vê que tem uma listagem diferente, ó, timeline, calendário, então, e a rota aqui em cima sempre é a mesma. Beleza, vamos onde tem as informações, que é no próprio board. E aí, observa que a lib que ele utilizou também foi a Hello Pangaea, acho que é isso que fala, o drag and drop. Mesma coisa que, se eu não me engano, foi o Matheus que fez também. A lógica de filtrar. A diferença é que o Matheus, ele separou em um contexto, né, onde ele tinha as tasks, e o Christian colocou aqui. Essa parte aqui, realmente, ela tá bem mais parecida, né, onde a gente consegue ver o drag and drop. E uma coisa interessante que eu gostei muito desse projeto
foi a utilização do recall para gerenciar esses estados. Então, tem um estado default aqui com todas as tasks, to do, in progress, QA e as tasks que estão em done. E aqui no ato a gente pode ver que ele criou praticamente um estado, né, para cada, onde ele tem como default, né? Então, um task state com todas as informações, um sidebar state também, aqui, modal, select e tudo mais. E o grande legal aqui, abrindo o board, ele não utilizou Tailwind, né, nem nada do tipo. Ele fez a estilização com o Emotion, acabou montando tudo, né? Praticamente é bem parecido com o Styled Components, né, que a gente mais conhecido aí. E montou toda essa estilização, né, com as tags main, tag div, bem certinho. Ele tipou todo o board, então esses comentários aqui na hora de fazer uma importação, ele acaba mostrando, né, de uma forma mais interessante, essa leve descrição aqui do que é. Cara, muito bom, eu gostei demais dessa parte, ficou bem interessante, onde deixou as tipagens com esses comentários. Agora aqui nas partes de coluna, né, observa que ele sempre utilizou esse componente, Styled Components, né? Então, a gente vê essa organização aqui do código de uma forma mais aproveitável. Então, se precisar crescer esse projeto, ele está pronto para aguentar um crescimento maior, pela organização, pela separação de responsabilidade. Então, na hora de criar uma task, tem o componente task que recebe task title, tem esse task actions aqui, que é somente a estilização. Então, eu tenho a priority, tem o deadline, tem o content aqui, ó, que é a informação que retorna. E observa que são componentes pequenos, né? A responsabilidade dele aqui tá muito pequenininha, porque ele só tem aquilo, no caso vai retornar uma estilização e pronto, vai passar dentro. Mas aí que tá o negócio aqui, né? Se eu precisar passar mais coisa aqui dentro, eu posso, sei lá, o content agora não vai ser string, vai ser um React Node, por exemplo. Posso passar aqui também. Então, esse código, a estrutura dele em si, a organização, foi o que mais me chamou a atenção. Da forma que ele foi montado e dessa separação de responsabilidade. Até a parte de gerar um ID randômico. Então, você pode ver aqui dentro do... Deixa eu abrir aqui que eu me perdi agora. Dentro do contexto, a gente tem esse, ó, Generate Random Task ID. E esse random já tem uma função prontinha para gerar o randômico. E como que vai ser? Ela tem um prefixo que se passa task e vem um número randômico. Olha aqui que interessante. Você pode, se não passar nada, vem task por default, ou você também pode mandar, ó, outro prefixo custom, por exemplo. E aí consegue fazer essa diferenciação também. Eu achei bem legal a parte de formatar data aqui também. Então, a gente pode ver que tem uma parte ali no código onde precisava trabalhar com data para montar ela. E ela tá feita na mão, né, praticamente. Usa o date do próprio JavaScript, mas nenhuma biblioteca de terceiros para manipular com data, como, por exemplo, o DateFNS. Então, realmente foi o que chamou a atenção, essa complexidade desse código aqui. Bom, e essa análise, obviamente, teve outros repositórios que me chamaram muita atenção também, mas pelo tempo do vídeo eu acabei não conseguindo trazer todos aqui. Esses realmente foram os que mais chamaram a atenção, os que foram quase, e eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado, conseguir aprender um pouco mais com esse projeto, porque realmente era o nosso objetivo, trazer um conhecimento para vocês, mostrar como funciona ali na prática um Tech Challenge. E esse foi somente o primeiro desafio de front-end. A gente já tem o próximo, que vai ser um desafio de back-end. Postamos tudo lá na comunidade, então se você ainda não
participa da nossa comunidade. Aqui na descrição desse vídeo vai ter o link para você entrar lá e movimentar se você tiver dúvidas. A gente interage bastante lá, manda perguntas. Eu tô sempre respondendo também assim que eu posso, ou alguém da comunidade também que já passou pelo mesmo problema. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentem participar de desafios assim, se desafiar também, porque eu acho que isso é importante, a gente evolui dessa maneira. Parabéns, Christian, por ganhar o desafio. Espero que tenha aproveitado aí esse incentivo que a gente deu, esse Pix, para você estudar mais, você e todo mundo. E se você ainda não ganhou, não se preocupe, vamos ter outros. E eu tô contando com a sua participação. Valeu e até a próxima!